Olá, professora. Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Meu nome é Carlos Júnior de Carvalho Cassiano. Atualmente estou no segundo período do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Lavras. Esse trabalho, ele é apresentado à disciplina GQI 191, Bioquímica Aplicada às Ciências Agrárias, e o tema dele é Edição Genética em Árvores com CRISPR-Cas. Uma breve introdução. As árvores, ela tem um papel essencial na natureza, pois ajudam a reduzir o gás carbônico, produzem madeira, frutas e abrigam a biodiversidade. Mas melhorá-las geneticamente sempre foi difícil por causa do seu crescimento lento e genomas muito complexos. O CRISPR-Cas, ele revolucionou esse cenário. Ou seja, as árvores, ela têm genomas grandes, né? Elas são polipodioides e demoram para crescer. É, a introdução desse processo do CRISPR-Cas, ele permite editar os genes com precisão e nisso tem como objetivo de melhoria acelerar o melhoramento genético dessas plantas. O que é o sistema CRISPR-Cas? Esse sistema, ele é uma ferramenta inspirada no sistema de defesa de bactéria, funciona como uma tesoura genética guiada por RNA. Ou seja, o Cas9, ele é uma enzima que corta o DNA no ponto certo ali. Existem também as variantes do Cas12, Cas13, Cas14, que vai ampliar, né, as aplicações, inclusive atuando sobre o RNA também. Algumas versões, elas não cortam o DNA, mas elas regulam os genes, que é o CRISP e o CRISPR. Uma forma, né, objetivo do CRISPR-Cas é o complexo RNP, que é a proteína Cas e o RNA guia, que ele precisa ser levado, né, até o núcleo da célula para funcionar. Vale lembrar que quando ele usa os plamídios, o material genético ele precisa atravessar tanto a membrana nuclear 3 vezes. A primeira vez que ele vai atravessar essa membrana nuclear é para fazer a transcrição, ou seja, a produção do RNA. A segunda vez é para fazer a exportação do RNA para o citoplasma, né, que é onde vai virar as proteínas. E a terceira é para fazer a reentrada da proteína Cas para o núcleo. Esse trajeto, que é bem complexo, ele reduz a eficiência de entrada e a própria membrana nuclear, ela pode dificultar, né, a entrada dos plamídios, RNAs e RNPs. Agora, por que usar, né, o CRISPR em árvores? Nas árvores, o melhoramento tradicional, ele é bem lento. O CRISPR, né, ele pode reduzir anos de melhoramento, né, em poucos meses. Na verdade, também ele permite também estudar os genes que regulam o crescimento, a floração precoce, fotossíntese, lignina e também outras informações. A edição do gene, ele permite que as árvores mais resistentes às secas, fungos, pragas e vírus também. Ele deixa essas árvores praticamente mais protegidas. Um exemplo de CRISPR-Cas é o gene PDNFYB21, que é usado para melhorar o crescimento das raízes e a tolerância à seca nas populus. Sobre as aplicações reais, coloquei aqui uns exemplos práticos, né, que a gente pode estar utilizando esse CRISPR-Cas. Nas populus, também conhecido como golpos, o gene como PTMYB156 e o PDGNC, eles regulam a madeira e o seu crescimento. Nos citros, vai haver mutações do gene CSLOB1, que vai aumentar a resistência ao cancro cítrico. No cacau, a edição do gene TCNPR3, ela vai aumentar resistências aos patógenos. No kiwi, as plantas editadas pelo gene,
Elas ficarão mais compactadas, com floração rápida e ideais para cultivo indoor. Na videira, que é a famosa uva, a edição do gene VVCCD8, ela vai alterar o padrão de ramificação dessas videiras, além de outras funções, de outras aplicações também. Só que eu coloquei algumas aqui para não ter muita informação também nesse conteúdo. Agora, como a edição ela é feita, né? O processo de edição genética, ele tem várias etapas técnicas. Os passos principais é a escolha do gene, que logo em seguida vai ser a criação do RNA guia, que é o sgRNA. E o que é esse rgRNA, né, no sistema CRISP? O rgRNA, ele significa single guide RNA, não sei se é assim que se pronuncia, mas nada mais do que é o RNA guia simples. Ele é uma molécula de RNA sintética que vai guiar as enzimas do Cas até o local do DNA que vai ser cortado ou editado. Logo, o próximo passo ali é a construção do vetor com o Cas9, a inserção de Agrobacterium ou entrega direta ao complexo RNP, e por fim vai ter a regeneração da planta a partir das células editadas. É, ou seja, o cultivo, né, dos tecidos tradicionalmente para regenerar as plantas editadas, a gente sabe que ele é bem lento. Além de lento, ele é trabalhoso e exige também um ambiente estéril para ser cultivado. Além também dos insumos de laboratório, né? Tanto os frascos, os meios de cultura, os reagentes, sua eficiência também ela costuma ser bem baixa. Novas técnicas, na verdade, novas tecnologias, na verdade, né? Elas estão superando esses obstáculos com métodos sem cultivo de tecidos. Entre eles, a gente tem o exemplo de. Como é que é o nome, gente? De fusão do sgRNA, na verdade, que é o guia simples lá do RNA, com o RNA mensageiro do gene FT, que vai produzir a floração e movimenta os guias simples do RNA até o meristema da planta, que é onde ocorre a edição genética e a formação de sementes editadas. Logo em seguida, uma outra tecnologia também é fazer a indução de meristemas de novo, que vai gerar plantas e sementes editadas diretamente na forma mais simples. Esses protocolos in natura que eu coloquei aqui, eles vão levar apenas de 1 a 2 meses e não precisa de ambiente estéreo, né? O cultivo de tecido, o que vai tornar o processo bem mais rápido e prático. Sobre os desafios da edição genética nas árvores, os desafios atuais que eu pude observar são ali baixa eficiência de transformação, principalmente dos RNPs. O processo de regeneração ele é lento e difícil, principalmente com cultivo de tecidos, igual mencionei anteriormente. E também há limitações regulatórias. O OMG ele ainda é bem polêmico. Baixa precisão com o Cas9, frequentemente ele vai gerar mutações indesejáveis. Ou seja, apesar dos avanços, né, ainda temos obstáculos técnicos e regulatórios para poder fazer ainda. Sobre as soluções e inovações, as mais novas tecnologias que a gente tem, né, elas estão sendo desenvolvidas para superar as barreiras que a gente está encontrando atualmente. Entre essas tecnologias promissoras, temos o Base Editing e o Prime Editing, que são edições mais precisas, sem precisar cortar o DNA. O GRF-GIF, quimérico,
que aumenta a capacidade da planta regenerar sem antibióticos, e o speed breeding, que vai acelerar o tempo entre as gerações. E, por fim, tem a entrega com RNA móvel, que vai permitir a edição sem cultura de tecidos. Para finalizar esse trabalho, eu quero focar que o CRISPR-Cas, né, ele representa um avanço gigantesco no melhoramento das árvores. Já temos bastante resultados concretos, né, em várias espécies, e o futuro, né, ele vai apontar métodos mais rápidos, eficientes e sustentáveis para esse tipo de material. Aqui está a referência que eu utilizei para fazer essa apresentação, e é isso. Obrigado.